Olá, olá! Tudo bem com você aí? Tá olhando o quê? É isso mesmo que você tá pensando. Hoje estou aqui para lhe ensinar algo que com certeza você já conhece de vista, devido à prática da leitura: os artigos. Mas não se assuste com esse nome não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, graças ao artigo, conseguimos descobrir o gênero e o número dos substantivos. Epa, para tudo! Viu só quantas coisas o nosso amigo de lata usou? Substantivo, gênero e número. Todas elas nós já vimos aqui, mas não custa recapitular, né? Anota aí. Substantivo é aquilo que dá nome a seres e objetos. O número serve para indicar se o substantivo está no plural ou no singular. Já o gênero indica se o substantivo é masculino ou feminino. Esclarecimentos feitos? Fui! Como eu estava falando, o artigo é o responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um ser específico e citar algo de modo vago. Para ficar mais simples, se liga aí na classificação dos artigos. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. Veja só. Visitei o barco do Capitão Lobão. Vejam bem, eu não visitei qualquer barco que estava ancorado no porto. Eu visitei apenas o do Capitão Lobão. Graças ao artigo o, além de saber qual barco, conseguimos perceber que o barco está no singular e é uma palavra do gênero masculino. Os artigos definidos o e a são usados para indicar o singular, como em situações em que o substantivo é masculino ou feminino. Para indicar o plural dos artigos definidos, temos o os para substantivos masculinos no plural e o as utilizado para palavras femininas no plural. E eles podem ser usados em uma mesma frase. Olha só. O Capitão Lobão defendeu os tripulantes com a espada. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Esses daí, como o próprio nome já diz, determinam o substantivo de um modo vago, impreciso. Dê uma olhadinha. Visitei uma tribo. Reparem que, devido ao uso do artigo indefinido, não conseguimos precisar qual tribo foi visitada. Os artigos indefinidos, usados para palavras no singular, são um para o masculino e uma para o feminino. Já o artigo indefinido utilizado para indicar o plural masculino é uns. E para indicar o plural feminino, umas. Assim como os artigos definidos, os indefinidos podem ser usados em uma mesma frase. Lembrando que eles sempre concordam com os substantivos em gênero e número, hein? Bom, melhor eu ir antes que o professor Frônesis chegue. E não se esqueça, os artigos são muito fáceis. Para usá-los direitinho, basta ficar atento ao companheiro substantivo. Tchauzinho! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quinta-feira, véspera aí de final de semana, antevéspera de final de semana, véspera de sexta-feira. Meus amores, então, gostaram do vídeo? O vídeo veio trazer aí uma classe de palavras, mais uma, classe de palavras, que é o artigo, E aí ele explicou muito bem, foi um vídeo muito legal, bem lúdico, E aí ele acrescentou que o artigo, ele define o substantivo, tá? Em masculino ou feminino, ou o a, plural ou singular, os ou as, não é? E também, crianças, se nesse caso for um substantivo que não é definido, crianças,
eu vou só explicar um pouquinho o que quer dizer a palavra definidos e indefinidos, tá? Quando ele fala de definidos, significam que eles são, que está sendo dito, né? Que está dizendo quem é o substantivo, tá? E quando é indefinido, ele não está dizendo, não está demonstrando quem é o substantivo, tá? O a está mostrando quem é o substantivo. O garoto, a garota. Quando ele é indefinido, isso não está definido, é indefinido, não está dizendo. E aí fica um garoto ou uma garota. Não está dizendo quem é, se é o garoto ou a garota, é um garoto, uma garota, né? Um lugar, né? Não está dizendo que é o lugar. Se for o ou a, os ou as, é definido, quer dizer, está dizendo, né, qual é o quem é. Indefinido não está dizendo quem é, não está definindo quem é. Então, é um garoto, um lugar, uma garota, ok? Então, vamos agora às atividades para a gente treinar um pouquinho mais, já que a gente já sabe, né, já conseguiu compreender. Agora vamos para a prática, tá bom? Aqui na página 45. Releia o trecho ao lado. O pai pegou a bola, O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Muito bem. Letra A. A letra O vem antes da palavra, vem antes do substantivo pai, não é? O está precedente, está antes do pai, da palavra pai, substantivo pai. A letra A vem antes da palavra, dê uma olhadinha aí, bola. Não é? Tudo bem, então você vai colocar pai e bola, ok? Vamos lá? Os artigos são as palavras que usamos antes dos substantivos para determiná-los. Os artigos podem ser definidos quando o referimos a algo específico ou determinado. Usamos o a, os, as, ok? Isso são os artigos definidos. Você está definindo quem? O garoto, a garota, a mesa, o objeto, tá? Está sendo definido. Entre tantos objetos é aquele, tá? E os artigos indefinidos, quando nos referimos a algo não específico ou indeterminado. E aí usamos uma, uns, umas. Viu como é fácil a classe de artigos? Observe agora esses exemplos. O pai pegou a bola de futebol. Ou seja, sabe-se quem é o pai, né? Um pai pegou a bola de futebol. Agora pode ser qualquer pai, tá bom? O pai é porque já sabe quem é. É o pai de alguém, o pai da garota, o pai do menino. Quando a gente fala um pai, a gente não sabe de quem aquele pai é. É indefinido. Tá bom? Segunda questão, e agora a gente vai completar as frases, criança, com os artigos adequados. Quais são? Uma, né? Uns, umas, ou a, ou os, as. Tá bom? A baleia azul é... Qual é o artigo que entra aí? Quem tá falando que é o maior animal do mundo. Lembrando que baleia é uma palavra feminina. Como é que vai ficar? A baleia azul é a maior baleia do mundo. Vamos lá. Letra B. Livro era interessante. O livro era interessante, tá bom? Aí é um artigo definido. Letra C. Olha só. Estante estava organizada. Bom, aí tanto o artigo definido como indefinido você pode colocar. Pode ser a estante estava organizada ou uma estante estava organizada. Nesse caso, você pode colocar a ou uma. Então, como é que você vai colocar? A barra uma. Quer dizer que pode ser o a, pode ser o uma, tá bom? Então, a barra uma, tá bom? Que nesse caso, você pode usar os dois artigos, qualquer um dos dois artigos. Letra D de Davi. Quem são, tracinho, autores desse livro? Tá fácil também, né, criança? Quem são os autores desse livro? Tia, mas ele tá perguntando, então ele não está definindo.
Não, mas ele está falando autores desse livro. Os autores desse livro. Então, a palavra aí é um artigo definido, plural, tá bom? Letra E. Ganhei adesivos do meu irmão. Aí também, né, criança? Não tá. A gente pode colocar aí tanto, como diz adesivos, é plural. Então, o artigo que antecede também tem que estar no plural. E aí a gente pode, se você colocar quem são, ganhei uns adesivos do meu irmão ou ganhei os adesivos do meu irmão. Nesse caso, cabe os dois aí. Tanto uns como os. Então, você vai colocar uns / os. Porque qualquer um dos dois combina com a frase. Ok? Letra F. Gostaria de ter, tracinho, na praia. Gostaria de ter o que na praia? Uma casa na praia. Ele não está dizendo que gostaria de ter a casa na praia, né? Não, ele gostaria de ter uma casa na praia. Ou seja, qualquer casa, de qualquer modelo, ele gostaria de ter na praia. Então, uma é um artigo indefinido, tá bom? Uma casa na praia. Letra G de Gabriela. Nada como dia após o outro. Como é que fica? Qual é o artigo que você vai usar aí? Nada como um dia após o outro. Todo mundo aí conhece essa frase. Nada como um dia após o outro. Ele não está dizendo nada como o dia após o outro. Ele está dizendo um dia, né? Qualquer dia antes do outro dia. Tá bom? Então aí é um artigo indefinido. 1. Letra H. Tracinho, turmas eram grandes. Bom, aí dá pra gente entender, né? As turmas eram grandes. É um artigo definido, as, né? Ele é definido plural, né? Porque tá a frase seguida, o substantivo seguido tá no plural. As turmas eram grandes, tá bom? Então, vamos aí dar um pausezinho para ir para a próxima questão. Beleza? Dá um pause, faça aí as atividades e vamos para outra questão. Enquanto isso, eu vou virar o livro. Muito bem, página 46, terceira questão. Analise as frases a seguir. Depois, circule os artigos definidos e sublinhe os indefinidos. Circule os definidos, sublinhe os indefinidos. Bom, galerinha, vamos fazer assim? Para você não ficar esquecendo e voltando aqui, escreva logo aí no cantinho com lápis mesmo todos os definidos, tracinho e todos os indefinidos. Coloca bem aqui no cantinho, tem um espaço legal para colocar. Definidos, o a, os, as. Indefinidos, uma, uns, umas, tá bom? Aí assim você vai poder achar e fazer aí circular ou sublinhar, tá bom? Dei umas risadas e me senti melhor. Umas é o quê? Está definido quais são as risadas? Não, ele deu umas risadas, ele deu várias risadas, tá? Aí nesse caso você vai sublinhar, porque é indefinido, tá bom? Eu só vou dizer a e a B. Letra B, levei o brigadeiro para a sala. O e a são o quê? Definidos. Ele levou o brigadeiro, não levou um brigadeiro qualquer, ele levou o brigadeiro para a sala, tá bom? Então você vai circular o o e circular o a. Você vai ver aí, crianças, que tem frase que tem os dois, tem o definido e o indefinido, tá bom? Então, muita atenção aí. Dê um pausezinho aí, faça todas elas até a letra G, ok? Não esqueça, coloca aí para facilitar. Definidos, o, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas, ok? Pausezinho, faça atividade, vamos aí para a quarta questão. Vamos lá? Muito bem. Então, vamos lá, crianças. Na quarta questão diz assim: leia as frases e classifique os artigos destacados em definidos e indefinidos. Letra A para definidos e letra B para indefinidos. Então, você vai colocar A nos definidos, B nos indefinidos. Vamos lá que eu vou te ajudar nessa quarta. Eu adoraria fazer uma festa de aniversário este ano. Isso mesmo, indefinido. Então, você vai colocar a letra
B, tá bom? O bem sempre vencerá o mal. E aí você vê que está em negrito o. O O é um artigo definido ou indefinido? Definido. Então você vai colocar a letra A. Preciso de uma injeção para melhorar. Ele falou de a injeção? Não, então é um artigo indefinido, letra B. As compras chegaram. As é o quê? Artigo definido, né? Plural e feminino. Então, letra A. E o último, precisamos combinar uns detalhes para a festa. Uns. Ele está dizendo os detalhes? Não, precisamos uns detalhes aí. É definido ou indefinido? Indefinido, letra B. Tudo bem. Dê um pausezinho aí, faça essas atividades. Vamos para a quinta questão. Vamos lá? Muito bem. Na quinta questão, olha que bilhetinho lindo. Você já recebi alguns bilhetinhos assim, né? Pense numa coisa que deixa a professora boba, toda feliz, toda bobona, é quando ela recebe um bilhetinho desse, tá? Dica. Complete a história com os artigos definidos e indefinidos adequados. Ou seja, vai encaixar aí o a, os, as. Uma, uns, umas, tá bom? Somos uma turma feliz. Temos uma professora bem legal. A melhor do mundo. Fazemos os exercícios todo dia e somente uns alunos fazem bagunça. Na hora do recreio, comemos o nosso lanche e brincamos com os brinquedos disponíveis. No fim do dia, voltamos para casa e brincamos com os nossos animais de estimação, tá? Pausazinha aí, faça essa atividade, vamos lá para 5. Ai, adorei esse bilhete. Muito bem, crianças. Olha, é o seguinte, na página 47, tá? Você vai pular a página 47. Nesse momento a gente vai pular a página, porque é uma atividade para fazer em sala, né? Que era uma crônicazinha, uma pesquisa que a gente ia ler em sala, né? Mas aí a gente vai precisar pular essa páginazinha, até porque a gente já vai fazer um trabalho avaliativo lá no final que tem uma coisa mais ou menos parecida com essa aqui, tá? Então essa aqui a gente vai pular ela, porque é uma coisa muito em conjunto, não dá para fazer, né? Algumas que realmente não tem como a gente fazer só online, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Vamos pular para a página 48, crianças. Na aula passada a gente falou aí sobre crônicas, né? O gênero textual crônicas. Agora a gente acabou de falar sobre os artigos e agora nós vamos ler esse texto lindo, muito bacana aí, que é uma crônica, tá bom? Uma crônica sobre uma peça infantil, certo? Eu vou deixar um tempinho aí, você vai dar um pause, tá? E vai ler essa peça infantil todinha, tá bom? E aí no final a gente vai fazer aqui nas páginas 50 e 51 as atividades relacionadas à interpretação textual, interpretação desse texto, tá? É um texto muito legal, um texto aí que faz muita... parece muito aí com o nosso cotidiano de sala de aula, com que as prof passam aí, os perrenguezinhos que a gente passa aí em sala de aula, né? Os nossos cabelos brancos que a gente ganha em sala de aula com vocês, mas a gente ama eu tô com tanta saudade dessa atmosfera aí, da gente fazendo as coisas, preparar trabalho e dar um trabalho muito grande, mas no final aí sai tudo lindamente. E aí essa peça aí me fez relembrar muitas situações como professor. Então é uma crônica muito legal, tá bom? Engraçada, vocês vão gostar dela, que vocês vão também se identificar com certeza com alguma situação aí passada em sala de aula. Pode ter sido um trabalhinho, pode ter sido ali me remeteu muito na época do baile, do nível 2, né?
E aí é uma crônica muito pertinente, ou seja, uma coisa que realmente acontece bastante, tá bom? Então leia aí essa crônica Peça Infantil para a gente poder fazer as atividades, tá? Então façam essa leitura e depois vou dar um pausa, vocês vão ler e depois a gente vai aí para a atividade da página 50 e 51, ok? Pausa para a leitura. Tem que ler. Então, gostaram do texto? É um barato, não é? Então é isso, vamos aí, crianças, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, né? O texto fala de uma situação de cotidiano, de sala de aula, né? Com as professoras. Ela bola aí uma peça infantil, tá? E como toda peça infantil, peça teatral, cada um tem o seu papel. Então ela dividiu a turma toda aí, né? Em vários personagens. Anão, árvores, piratas, camponês, que mais? Outra que deu um trabalho, as margaridas, né? Que são as mais... no meio dessas margaridas tem uma garotinha que se chamava Margarida, mas ela não era uma Margarida na peça, ela era outro autor. E aí acabou aquele momento de bagunça, dá vontade de uns fazerem xixi, as fadinhas se enrolaram no véu, foi uma confusão, né? Antes de começar o espetáculo. E a professora, coitada, tentando lidar com toda essa situação, né? Super me identifiquei com essa crônica aí, né? E aí ficou uma coisa bem legal, bem engraçada, justamente por a situação ser toda embaraçosa. Então, vamos lá para as questões. Letra A da primeira questão. Sobre o que fala a crônica, crianças? Bom, ela fala sobre uma professora que tenta dirigir uma peça infantil, né? Uma peça de teatro infantil, ok? Na letra B, por que a professora estava se arrependendo de ter concordado em dirigir uma peça? Por que será, não é? A gente sempre bola umas coisas mirabolantes e de repente a gente fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Vamos lá. Porque dirigir crianças não é a mesma coisa que dirigir adultos? Porque é muito difícil dirigir uma peça? Não, né, crianças? Ela se arrependeu, digamos assim, porque é muito difícil. Dirigir as crianças não é a mesma coisa que dirigir adultos, né? Os adultos geralmente compreendem, já dá trabalho, né? Mas menos que criança. Então, ela ficou arrependida, foi por conta de ela ter que ser mais difícil dirigir crianças do que adulto, né, criança? Não porque a peça dá trabalho, mas porque é difícil lidar com crianças quando se relaciona a esse tipo de apresentação, tá bom? Letra C. Qual é a maior dificuldade da professora? Lidar com as coisas inesperadas que acontecem ou nenhuma das crianças sabia o que fazia na peça? Lidar com as coisas que acontecem, né? Que a maioria das crianças já sabiam, né? Só que aconteceram muitas coisas. A lua quebrou, não tinha quem fizesse a lua, ninguém sabia falar da lua, né? Então não era difícil. As crianças sabiam o que fazer. O problema era lidar com as situações inesperadas que aconteciam na peça, né? Queria ir no banheiro, a lua quebrou, a outra bateu no menino e foi aquela confusão, todo mundo quis tirar satisfação, enfim, tá? Então, lidar com as coisas inesperadas que acontecem foi a maior dificuldade da professora. Letra D. O papel de Margarida era uma margarida ou era um coelhinho? Era um coelhinho, criança, né? A peça toda ela fica se confundindo porque o nome dela é Margarida, né? E na peça tinha umas crianças que estavam vestidas de Margarida, da flor Margarida. Mas a própria Margarida não estava de Margarida, estava de coelhinho. E isso causou uma confusão, tá bom? Então ela é um coelhinho, tá? Segunda questão. Qual é o título da crônica, crianças? E por que ela recebeu esse nome? Bom, o título é Peça Infantil. E ela recebeu esse nome provavelmente por se tratar de uma peça encenada por crianças, tá? Então, o nome da peça é Peça Infantil e recebeu esse nome provavelmente por ser uma peça encenada por crianças, tá bom? Então, pausezinho, faça aí a sua resposta. Terceira questão.
O que as borboletas fazem quando a professora pede ajuda a elas? Eita, isso também é uma das partes mais engraçadas, né? O que elas fazem, criança? Nada. Por que elas não fazem nada? Então você vai colocar nada, né? Ponto. Elas estão preocupadas com as suas próprias fantasias, né? A professora lá pedindo ajuda das borboletinhas, mas elas estavam tão encantadas com o véuzinho, né, das suas asas, que nem deram tchum para a professora. Quarta questão. Quem ajuda a professora com as fadinhas? Quem é que vai lá e consegue resolver? Um coelhinho, uma árvore e um camponês, né? Foram eles que foram lá resolver a situação. E agora, para cá para baixo, da quinta questão em diante, você vai fazer sozinho. Releia o fragmento da cônica. Abre o pano. O que indica essa expressão abre o pano? Qual é o pano que está no teatro? Aí você vai colocar lá a sua resposta, tá, crianças? Indica o quê? Indica que um pano caiu ou indica que a peça vai começar? O que é que indica quando abre-se os panos ali do teatro? Tá bom? Explique o que o texto que acabamos de ler explique. Por que o texto que acabamos de ler é uma crônica? Então você vai definir aqui. Olha que a tia falou sobre as crônicas, tá? Então você vai colocar aí. Por que a gente diz que o texto é uma crônica, tá? E na sétima questão, esse texto tem finalidade de instruir, divertir ou alertar, tá? Então, qual é a função desse texto aí? Essas três perguntas você vai fazer sozinho, com autonomia, tá bom? Vai responder aí. Qualquer dúvida, você pode chamar a tia aqui para a gente poder fazer essa questão, tá bom? Então é isso, meus amores. Essas são as atividades da aula de português de hoje, tá? A gente falou aí sobre os artigos, né? Definidos e indefinidos. Aí você vai ver, inclusive, que durante todo esse texto aí tem, né? O coelhinho, as borboletas, tem vários artigos nesse texto aí, tá bom? As árvores, né? Uns coleguinhas, umas árvores, umas borboletas, as fadinhas, tá? Então tem vários artigos aí. Definidos e indefinidos também, né? Que você pode observar no texto. Tá? Espero que vocês tenham gostado, crianças. E aí, daqui a pouquinho, a tia vai passar aí o dever de casa, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e vou já marcar para vocês aí a atividade que vai ficar para o dever de casa, tá bom? Let it go, let my body go. Make our bodies high.